Bom dia, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, mais um domingo abençoado que nos concedeu o Senhor e por isso estamos alegres, graças a Deus. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais esse dia. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para poder aprendermos da palavra do Senhor e quão importante é podermos meditar na sua palavra, e tão importante é a escola bíblica dominical para aprendermos, e como nós temos aprendido, né, nessa lição, que é examinar as escrituras, falando sobre a doutrina da Bíblia. Então, importantíssimo, irmão, importantíssimo. A gente está estudando essa doutrina da Bíblia e acredito que foi de Deus, realmente, o nosso pastor, a gente entrar em consenso e escolher esse tema, né, ou essa revista falando sobre esse tema, a doutrina da Bíblia, né, examinar as Escrituras, porque eu não sei se vocês estão inteirados, mas nós temos o Evangelho tem sido atacado, a Bíblia tem sido atacada, não por pessoas que fora da fé, mas por aqueles que deveriam estar pregando o Evangelho, por aqueles que deveriam estar pregando a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, que dizem ser pastores, líderes, estão atacando a autoridade, a eficácia da palavra do Senhor. Então, nunca foi tão importante a gente poder estudar a palavra do Senhor. Compreenda isso, não é em vão que estamos estudando esse tema, examinar as Escrituras, a doutrina da Bíblia. E prestem bem atenção no que iremos estar estudando aqui nesta manhã de domingo. Hoje nós estaremos na lição, falando sobre a lição número 11, que fala sobre dificuldades na Bíblia, dificuldades de você compreender certos temas, compreender alguns textos da palavra do Senhor, né? Alguns textos que podem gerar dúvidas. Quero já dizer que esse estudo não tem a intenção de mitigar na íntegra todas esses pormenores dessas dúvidas, mas fato é que nós vamos mostrar algumas delas para que a gente possa ver aonde fica algumas dificuldades, de fato, você entender certos pontos da palavra do Senhor. Bem, irmãos, vamos então, como eu já disse, nós estamos estudando dificuldades na Bíblia, e o nosso texto básico hoje, nós vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 16. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 16, que nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então essa é a palavra, o nosso texto básico, e o nosso versículo-chave nesta manhã é 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim: Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o alvo da nossa lição hoje é instruir o aluno a lidar com as aparentes, escute bem, aparentes dificuldades bíblicas, de modo a afirmar sua convicção na inspiração e inerrância da palavra de Deus. Antes de nós prosseguirmos, quero, junto com você, orar.
e agradecer ao Senhor por esse dia e pedir a Deus iluminação da parte do Espírito Santo para que possamos aprender juntos. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia abençoado, o qual o Senhor tem nos concedido nesta manhã de domingo. Pai querido, quero que o Senhor peço ao Senhor que o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes, a mente dos meus irmãos que estão em casa, Senhor meu Deus, para que possamos juntos aprender da Tua palavra, poder compreender, Pai querido amado, entender que a palavra do Senhor é verdadeira, é eficaz. Pai querido, que a Tua palavra, que a Bíblia Sagrada, Pai querido amado, escrita por homens sim, mas homens inspirados pelo Teu Espírito Santo, homens que foram usados, Pai querido amado, pelo Senhor, para que essa palavra pudesse estar chegando até nós hoje, Pai, e nós pudéssemos estar por meio dela, adquirindo salvação através do conhecimento, da fé, através de Jesus Cristo, ó Pai querido amado, porque a Tua palavra diz, Pai querido amado, que a Tua palavra é que nos liberta. Entendemos então, Pai, que através da leitura, do estudo minucioso da Tua palavra, cada dia mais que estudamos, cada dia mais que aprendemos da Tua palavra e colocamos em prática da nossa vida, o Teu Espírito Santo vem nos ajudando a colocar em prática, o Teu Espírito Santo vem nos convencendo do pecado e do juízo, e nós vamos nos libertando do pecado, ó Pai querido amado, através do conhecimento, através do poder do Espírito, agindo através de nós, Pai querido amado, para que possamos estar então andando em santidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, quão importante é a Tua palavra para nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, fica conosco, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui, mais uma vez, destacar o nosso alvo da lição, que é instruir o aluno a lidar com as aparentes dificuldades bíblicas, de modo a afirmar sua convicção na inspiração e inerrância da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero aqui, não está na nossa lição, mas eu gostaria de, com vocês, rapidamente, ler Hebreus. É importante a gente iniciar essa lição falando isso. Lá na frente vocês vão compreender. Mas notem, é importantíssimo nós lermos esse versículo que vamos ler agora. Não está na lição, mas eu faço questão de falar com vocês para que vocês possam entender. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está dizendo assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos, notem esse versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, já de antemão, a gente já entende que a fé é a esperança das coisas que nós não vemos. E nós aceitamos pela fé que o mundo foi criado como tal está na Escritura Sagrada. De modo que a gente não vai até as Escrituras Sagradas procurando responder à ciência. Nós não vamos nas Escrituras Sagradas tentando responder, sabe, tipo perguntas assim: e os dinossauros? Nós não vamos na Escritura perguntando: e os extraterrestres? Nós não entramos para estudar e conhecer as Escrituras perguntando, sabe, se haveria condição do homem ir à Lua, ou se há água em Marte. A Bíblia não foi feita e ela não se propõe a responder tais fatos. A Bíblia, ela se trata de Deus, Deus poderoso, e sobre a salvação desse Deus poderoso para um povo caído, um povo que jaz no maligno, que estava indo de passos largos ao inferno, e que ele agora envia o seu Filho, o unigênito, para que morresse em nosso lugar. Isso que se trata a Bíblia.
E para crermos nisso tudo, e para crermos, como aqui falou Hebreus 3, Hebreus 11, 3 fala, que para crermos que Deus criou, como tal fez lá em Gênesis, capítulo 1, criou os céus, criou a terra, criou o homem do barro, do pó. Isso a gente crê pela fé, irmãos. É pela fé que uma vez nos foi dada. Então, com base nisso, eu quero começar agora, então, a nossa lição, porque vocês vão compreender que há de termos fé para certas situações que muitas das vezes vamos deparar na Bíblia, com muitas dificuldades que vamos ter na Bíblia. E eu quero mostrar a vocês, porque a gente vai dar alguns exemplos dessas dificuldades, mas nesses exemplos vocês vão ver que eles não mudam o fato da Bíblia ser uma palavra de salvação vinda do nosso Deus. Bom, vamos então. O aluno, vocês serão capazes então, o alvo da nossa lição, o aluno será capaz então de reconhecer que há texto de maior complexibilidade na Bíblia. Isso é fato, nós temos que reconhecer isso, sabemos. É entender que na Bíblia há texto sim de algumas complexibilidades, difíceis de entender. Também animar-se a compreender tais textos, ou seja, se debruçar nesses textos para compreender. Nós temos uma máxima na teologia, quando estudamos teologia, que é o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você acha alguma dificuldade num texto bíblico de compreensão, você precisa procurar em outros livros, procurar em outros textos, procurar de alguma forma a resposta dentro da palavra de Deus. Primeiro, antes de mais nada, você precisa procurar a resposta dentro da própria Bíblia. Né? Então, é animar-se a compreender os textos. Também, buscar recursos e ajuda para esclarecê-los. Então, você busca primeiramente, como eu disse, dentro da própria Bíblia, e aí você também, você não achando, você vai buscar também alguns recursos didáticos que você possa usar, né, na sua biblioteca, ou mesmo no Google, sempre tendo cuidado nessas fontes onde você pega na internet. Tem que ter muito cuidado com essas fontes, porque você pode beber de fontes de cisternas rotas, e aí não vai ser muito bom, tá, irmãos? Pois bem, então, muitas vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldades na compreensão da Bíblia, porque tentam interpretá-la do ponto de vista, o que eu falei aqui para vocês, científico, moral ou mesmo cultural. Então não dá certo. Então, meu querido, se você tentar interpretar a Bíblia do ponto de vista científico, moral ou mesmo cultural, não vai dar certo. Quando você vai para a Bíblia, quando você vai estudar a palavra do Senhor e se predispõe a estar estudando e aprendendo, primeiro você tem que estar, acima de tudo, dentro do seu coração, querendo glorificar e exaltar o nome do Senhor. A glória é dele. Tudo foi feito para ele. A Bíblia é dele. A Bíblia foi feita por ele. A Bíblia é para a glória dele, essa palavra. Então você já tem que entrar com muita reverência, entendendo que isso aqui é do próprio Deus. É do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. E aí você entra com muita reverência, procurando o quê? Procurando vida. Procurando salvação, meu irmão. Procurando conhecer mais desse Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Para que você quer conhecer mais dele? Para ser mais moral, como diz aqui? Não. Para ser mais esperto, para entender mais da cultura daquela época, para você poder debater com algum irmão ou alguma irmã? Não. Você vai até a palavra do Senhor desejando, com sede, sabe? Sede de água. E Jesus tem a água da vida, a água da fonte que jorra e que você bebe e não tem mais sede. É a palavra. Então vá até ela, beba.
beba dessa água, mas vai com sede, com desejo de aprender mais desse Deus Todo-Poderoso, de aprender para quê? Para a glória dele, de aprender para colocar em prática na sua vida e glorificar o nome dele através da sua vida. É isso, é por isso que é essa intenção de irmos até a palavra do Senhor, essa deve ser a intenção do nosso coração quando nos debruçamos ao estudar a Bíblia. Qualquer outra intenção de procurar alguma coisa na Bíblia, irmãos, é erro. É erro. Vá com o coração aberto, com o coração disposto a buscar o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sem no seu coração estar desejoso, não, eu quero estudar para eu debater com A, B ou C. Não é porque eu sou calvinista, não porque eu sou arminiano, não, então eu quero debater com A, com calvinista, com arminiano. Essa não é a visão. O desejo deve ser ir até a Bíblia para procurar mais de Deus, de conhecê-lo, de amá-lo. Essa deve ser a nossa intenção primordial, querido. Essa deve ser. Quando estudamos a teologia da palavra de Deus, bibliologia, né, se chama no estudo o estudo da palavra de Deus é bibliologia, estamos criando raízes profundas para afirmar e alimentar tudo aquilo que cremos a respeito de Deus e de seu relacionamento com a sua criação. A bibliologia pode ser determinante para a fé de uma pessoa, pois toda negação ou modificação de uma doutrina bíblica implica numa posição contrária àquilo que é revelado pelas Escrituras. Assim, o problema de um ateu, por exemplo, é tanto teológico, ou seja, ter uma posição contrária à existência de Deus, como bibliológico, não crer na veracidade daquilo que as Escrituras revelam sobre Deus. Ou então, meus queridos, a verdade é que nós temos que, para podermos ter fé, né, nós temos que estudar a palavra de Deus, mas estudar, como eu disse, desejando o próprio Deus. Desejando mais desse Deus poderoso, de conhecê-lo para fazer a sua vontade. E não para conhecê-lo, como disse aqui, para depois você negar a própria Bíblia. Como muitos estão dizendo aí, que a Bíblia, ela é insuficiente, como um certo pregador aí está correndo nas mídias, né, nas redes sociais, um pregador de um tanto famoso, e ele diz que a Bíblia não é suficiente. A Bíblia é insuficiente. E que precisaríamos mudar a palavra de Deus para o nosso século 21, porque ela está desatualizada, segundo ele. Não, irmãos. A Bíblia é inerrante, é eficaz, é a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. É a palavra de Deus. Mas, irmão Fábio, foi escrito por homens. Sim, mas homens inspirados pelo próprio Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para que essa palavra pudesse chegar até nós hoje. Então nós não devemos subestimar a palavra do Senhor. Mas ainda assim, notem. Olha o que diz. Acompanhem comigo aí. Certamente o leitor e o estudante da Bíblia se defrontarão com algumas passagens difíceis, mas nem por isso sua fé precisa ser abalada. Se esta fé, sua fé, repousa sobre uma bibliologia correta. Portanto, quando algum ensino ou fato bíblico gerar uma dificuldade, seja por dúvida pessoal ou por questionamento externos, descrentes, céticos, críticos, filosofia ou educação secular, precisamos lembrar daquilo que já temos estudado acerca da Bíblia ao longo deste quadrimestre, isto é, depositar nossa fé na inspiração, infalibilidade, inerrância e unidade
da palavra de Deus. Foi o que eu acabei de falar com vocês aqui. De entender e ter fé, acreditar em tudo o que já estudamos até então, irmãos. Quem está aí agora, que está acompanhando a EBD, que vem acompanhando já esse estudo, né, da nossa lição, examinar as escrituras, que vem acompanhando todos os domingos, né, tanto eu como o nosso pastor Diogo tem dado as aulas aqui. Então, se você tem acompanhado, com certeza você já tem notado que a Bíblia é importantíssima para nós, que a palavra do Senhor é importantíssima para nós e que ela é inerrante, infalível, né? Ela é uma unidade. Ainda que aqui temos 66 livros, mas são 66 livros que foram unidos pela inspiração do Espírito Santo. Homens foram inspirados até mesmo para que esses livros fossem unidos e se formasse a Bíblia. Porque a Bíblia quer dizer livros reunidos. Livros reunidos, irmãos. Então está aqui. Os livros que foram da vontade do Senhor que se reunisse para que chegasse até nós hoje e pudéssemos, através dessa palavra, o Espírito Santo abrir nossos olhos, quebrar nossos corações e nos mostrar o quanto nós éramos pecadores e nos arrependermos do nosso pecado. É por essa palavra, querido, é por essa palavra que o Senhor faz tudo isso. Consideremos algumas dificuldades, irmãos. Vamos agora considerar algumas dificuldades. Mas antes, escute aqui. O que precisamos fazer para não acharmos nem pensarmos que a Bíblia tem erros? Aí eu vou citar algumas coisas para vocês. Olha só. A pergunta é o seguinte: o que precisamos fazer para não acharmos nem pensarmos que a Bíblia tem erros? Então vamos lá. Primeiro, ter cuidado com a interpretação bíblica. Então, para nós entendermos e termos cuidado para não acharmos que a Bíblia tem erros, primeira coisa, o primeiro conselho para você que está estudando a Bíblia e talvez tenha alguns pontos, talvez esses que a gente vai citar mais daqui a pouco, mas achou pontos difíceis de compreender e você tem mesmo até duvidado, tem vacilado na sua fé. Vai aqui um conselho, primeiro conselho. Ter cuidado com a interpretação bíblica. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a sua interpretação. Se a sua interpretação está diferente de todo mundo, compreenda, busque, ore, vá até Deus. Busque homens de Deus no passado. Busque a história da igreja, porque talvez esse pensamento, um pensamento talvez que você não está sabendo, você não está compreendendo, mas esse pensamento talvez outra pessoa lá atrás já pensou e já foi tido como herético. Já foi tido esse pensamento como herético lá atrás, lá no ano tal, no século tal, e muitas das vezes está trazendo à sua mente novamente esse pensamento. Você sem saber, claro, você não está sabendo, você não sabia dessa história. Mas por isso é bom estudar a história também da igreja. Segundo conselho, estudar o contexto da passagem. Estude o contexto da passagem ao qual você está estudando. Não fique só naquela passagem, porque muitas das vezes a resposta do que está ali naquela passagem está no texto anterior. Então estude tudo. Terceiro, entender o objetivo com que o livro foi escrito. Você está estudando um texto, mas você precisa compreender qual é o objetivo desse livro onde está o texto que você está estudando. Por exemplo, você está estudando um texto de Efésios. Mas aí então você tem que compreender qual é o objetivo daquele livro. Primeiro, antes de você estudar aquele texto que você está propondo a compreender. Quarto conselho, lembrar que a Bíblia é harmônica. A Bíblia ela tem uma harmonia nela, né? Então todos os livros há uma harmonia em todos os livros e você precisa perceber isso. Você precisa perceber que Deus ele vai
falando através dos profetas, através de Israel, e depois ele traz o seu próprio filho. Então, o seu filho morre na cruz, que é Jesus Cristo, e depois toda a história vai dando prosseguimento. Você tem que entender que em tudo isso há uma harmonia. E no quinto e último conselho é pesquisar, pesquisar, pesquisar. Pesquisar, 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 mais pesquisar. Então pesquise, não hesite, busque, vá atrás, corra. Se tem dúvida, não propague de maneira alguma você propague alguma coisa na dúvida. E se você tem uma interpretação de um texto diferente de outros, irmãos, sempre mostre às pessoas de que essa é a sua interpretação. Porque muitas das vezes você pode estar trazendo uma interpretação errônea, sem saber, claro, sem saber. Está ensinando outras pessoas, está falando para outras pessoas aquela explicação, e muitas das vezes não é aquela interpretação correta do texto. E aí você já está trazendo como verdade aquelas pessoas. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou mostrar aqui, a gente vai prosseguir mais e vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, então, vamos considerar então, agora nesse momento, algumas dificuldades, né? Vamos lá? Primeiro, dificuldades científicas. Uma das grandes dificuldades levantadas é a exigência que alguns fazem de uma comprovação científica para fatos narrados na Bíblia. Como lidar com isso? Irmãos, como eu disse para vocês, não se pega a Bíblia para estudar, para buscar ciência. Ainda que a Bíblia ela vai mostrar e vai concordar, na verdade a ciência vai concordar com a Bíblia em vários pontos, em várias situações, mas não é essa a intenção da Bíblia, não é essa a intenção de você ir lá buscar estudar astronomia, né, através da palavra de Deus, ou biologia. Não é essa, não é esse sentido, não é esse alvo, não é esse objetivo da palavra do Senhor. Bom, então vamos aqui. O primeiro subtópico é entender o que é uma prova científica. Olha só. Josh McDowell, renomado escritor e defensor da fé bíblica, escreveu, preste atenção, uma das principais técnicas do moderno método científico é testar a veracidade de uma hipótese pelo emprego de experimentos controlados. O método científico só pode ser aplicado quando se deseja provar experimentos que podem ser repetidos. Não é um método que se presta a provar ou desaprovar as questões relativas a pessoas ou eventos históricos. Então, ou seja, para nós compreendermos, a comprovação científica exige a repetição de um fenômeno dentro de um ambiente propício para a observação avaliada por experimentos e instrumentos controlados. Por exemplo, dentro de um laboratório pode-se muitas vezes averiguar cientificamente como a água, em estado líquido, passa para o estado sólido ou gasoso, mas nesse mesmo laboratório não se pode comprovar cientificamente que certa pessoa, em determinado dia de domingo chuvoso, foi à padaria pela manhã e encontrou seu vizinho de camisa vermelha saindo para passear com seu cachorro. Então, irmãos, você tentar provar certas coisas na palavra do Senhor pelo método científico, pode até ser que alguma outra coisa pode até ser provada, mas compreenda aqui, irmãos, que você precisa de fazer provas, né, para poder fazer esse... E a Bíblia não dá margem para essas coisas, irmãos. Como é que você vai provar? Não cientificamente, que aqui passou Jesus, que passou andando por aqui, que passou caminhando nesse lado aqui, e que abaixou assim, desse jeito aqui, nessa forma aqui. Não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim, a Bíblia não se propõe a isso. Não se propõe a isso. Então,
Segundo tópico, compreender que este método não pode ser aplicado. Qual método? O método científico. Não pode ser aplicado a fatos históricos. Então, como se pode se averiguar a veracidade de fatos ocorridos há centenas de anos? Como podemos? O método utilizado é a prova histórica judicial, o qual exige evidência de testemunhos históricos, testemunho de escritos e registros, por exemplo. Neste método, a preocupação é com a fidelidade desses testemunhos. Então, nós temos vários para provar, né, de forma histórico-judicial. Nós temos testemunho na própria Bíblia, testemunhos de homens que viveram, testemunhos de homens que viram, testemunhos que andaram com o próprio Jesus, que estiveram com o próprio Cristo. Temos testemunho desses homens mostrando que, de fato, isso tudo é verdade, porque nenhum homem em sã consciência defenderia ou morreria por alguém que fosse um impostor, meu irmão. Daria sua própria vida por isso. Então, de fato, irmãos, de fato, eles são testemunho vivo. Nós temos também pessoas que não eram desse meio, como, por exemplo, o historiador Flávio Josefo, que relatou muitas coisas daquela época. Ele relatou a própria situação da morte de Jesus, claro que não falando como Jesus, mas mostrando que havia um homem que abalou aquele lugar em certo tempo, e que de fato ele falava ali do próprio Jesus Cristo. Então nós temos sim testemunhos históricos, então, que provam na forma histórico-judicial que Jesus existiu, meu querido. Vamos então para o tópico 3. Tópico 3, saber que a arqueologia apoia fatos históricos bíblicos. Muito embora alguns cientistas procurem caminhar na direção contrária à palavra de Deus, a arqueologia tem servido como poderoso apoio à veracidade de muitos históricos mencionados na Bíblia, principalmente a partir de 1948, com a descoberta dos manuscritos das cavernas de Qumran, a noroeste do Mar Morto. Aí eu lembro que quando muitas pessoas indagavam, né? Alguns anos atrás, as pessoas indagavam, porque os escritos de Qumran, os escritos que foram achados lá em Qumran, foram achados alguns evangelhos, foram achados algumas, dizem que ser inscrito muitas cópias, né, de pergaminhos do Evangelho de Mateus, de Isaías. E segundo um arqueólogo muito famoso, eu vi ele falando e escrevendo do que se tratava desses escritos de Qumran, nada ali daqueles escritos abala a palavra do Senhor ou vem de contra a palavra do Senhor. Mas ele disse o seguinte: se a gente pode chamar de algum fato que a gente pode ter não pode dizer que é erro, mas de uma cópia, porque como naquela época não havia impressão, né, de impressoras de livros, então os escribas, né, eles tinham que escrever tudo à mão, né? Então tinha que copiar tudo à mão, e pode ter sido um erro de cópia, né? Onde Isaías fala 3 vezes que Deus é santo, santo, santo. Nesses pergaminhos de Qumran, eles encontraram que só fala 2 vezes, Deus é santo, santo. Essa é a diferença que foi encontrada lá nesses pergaminhos de Qumran. Então, mais uma prova de que, de fato, a Bíblia, ela tem uma veracidade muito importante. Mas ainda assim, o tópico número 4, lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas. Lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas. A criação não limita a atuação do Criador. Vejamos 3 exemplos então. Vamos ver 3 exemplos de que... perdão, não bota isso aí agora não, tá, Wellington? Só segura um pouquinho aí. Isso, agora não.
Vamos ver então o primeiro exemplo então de que a criação não limita, a criação que Deus fez não limita a atuação do Criador. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou neste dia. Como resolver este conflito de 6 dias com a interpretação científica para bilhões de anos na Terra? Cada dia de Gênesis tem tarde e manhã. Êxodo, capítulo 20, versículo 11, compara os 6 dias da semana com os 6 dias da criação, mas não minuto com minuto. Não haveria possibilidade para a vida sobreviver sem luz por bilhões de anos. A palavra dia, ion, no hebraico, pode significar um período maior do que 24 horas. Pode implicar longos períodos de tempo. Há uma evidência científica da Terra suportar uma idade jovem, milhares de anos. Não há um conflito de Gênesis 1 com a ciência, mas sim conflito de interpretações em relação a dados científicos. Finalmente, aceitamos a criação de Gênesis pela fé. Aí você pode ler, então, Hebreus, capítulo 11, verso 3, ao qual nós lemos que diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que querem, então, os cientistas? Dizer que a Terra tem milhões, bilhões e bilhões de anos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente não tem como sustentar isso através do que está escrito na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, na criação. Acreditamos que a Bíblia pode ter milhares de anos, pois já temos aqui de Jesus até da vinda do Senhor Jesus até hoje, nós temos então 2020 anos, né? E nós temos ainda mais de Jesus para trás, né? De Jesus antes de Cristo, que a gente chama de antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, então, nós temos o quê? Nós temos mais ou menos mais 2000 e tantos anos. Então, se a gente disser que a Bíblia, que a Terra tem milhares de anos, não há problema algum. O que de fato é verdade. Agora, bilhões, zilhões, trilhões de anos. Mas, irmão Fábio, onde fica o dinossauro nisso? Mas, irmão Fábio, onde fica isso? Onde fica aquilo outro? Meu irmão, nós aceitamos tudo isso pela fé. Eu, irmão Fábio, tenho algumas teorias sobre isso. Se você tiver interesse em compreender, não é a intenção colocar essas teorias minhas, porque são minhas teorias nesse estudo, mas se você quiser talvez conversar comigo, você pode me procurar, e aí então a gente pode assim dialogar, debater, e você tiver a sua teoria, eu também tenho a minha teoria sobre a questão dos dinossauros, a gente coloca, mas entendendo o quê? Entendendo que a autoridade maior sobre isso tudo é a palavra de Deus. Entendendo que o que vamos conversar será teoria sua com teoria minha. E que isso não vai passar de teoria. Porque o que de fato vai reger a nossa fé não vai ser a nossa teoria, a minha e a sua teoria, mas a palavra do Senhor. Ela é acima. Ela é suficiente, meu irmão. Ela sim. Então, se a gente for debater ou discutir, né, no bom sentido, sobre as nossas teorias, sobre o que aconteceu com os dinossauros, ou quando existiu o dinossauro, muito bom. Mas que a gente não tente encaixar essas coisas, como eu vi certa vez, né, um pregador, e ele disse o seguinte: isso não é um pensamento só dele, eu sei que há uma gama de cristãos no meio evangélico que assim acreditam. Eu não creio assim, eu creio como a Bíblia diz que foi, tá, irmãos? Não creio porque a Bíblia não nos mostra isso, não nos dá a entender essa forma, ainda que possa ter de fato acontecido isso, mas aí, irmãos, é teoria, não é Bíblia, é teoria, isso não deve ser pregado em público.
Então, ele fala o seguinte, que Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, quando Deus começa a criar ali os céus e a terra, do Gênesis, versículo 1, do capítulo 1, até o versículo 2, entre esses dois versículos, nesses dois versículos, houve milhares de anos, bilhões de anos. E aí sim, aonde houve os dinossauros, onde houveram os dinossauros. Pode ser verdade? Como provar? Não prova. Você está tentando colocar a Bíblia, ou seja, a ciência dentro da palavra. E isso não é o correto, irmãos. Não é certo. Ciência, deixa a ciência com ela. Porque, como eu disse no início, a Bíblia não se propõe a explicar os cientistas, a Bíblia não se propõe a explicar a ciência. E é pela fé, como Hebreus diz, versículo 3, capítulo 11, pela fé, escute, irmãos, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Acabou, irmão. É isso que está para nós. É pela fé. É como se Deus estivesse dizendo, você vai crer pela fé, a fé que lhe foi dada como graça, como um favor imerecido que eu lhe concedo, é pela fé que você vai crer. É pela fé. Mas irmão Fábio diz que houve tal, disse que, então eu acredito que, sabe, aquilo que Charles Darwin diz, a gente pode contrapor com a palavra aqui, a gente pode encaixar aqui, não encaixa nada, irmãos. Não faça isso, porque você pode estar correndo num grande erro e entrar por uma heresia gigantesca. Você quer, a Bíblia ela não proíbe você pensar, ela não proíbe você ter pensamentos seus, assim, de forma que você tenha a sua teoria sobre certas coisas, não é, mas creia na Bíblia pela fé, é pela fé, tá bom? Vamos então no segundo, Êxodo 14, 29. Êxodo 14, 29 diz, os filhos de Israel caminhavam pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros. Como uma população de quase 2 milhões de pessoas atravessaria rapidamente este mar em um dia. O texto não fala obrigatoriamente de uma travessia somente naquela noite. A travessia se deu numa extensão aproximada de 25 quilômetros. O texto não diz que os filhos de Israel atravessaram a fila indiana. Mar Vermelho, em An-Sufi, significa mar de juncos, que indica que não era pântano, nem era raso. Caso o povo atravessasse a maior extensão do mar, andaria 3 quilômetros durante 24 horas. Se o texto relata que o mar se abriu, devemos crer que realmente o mar se abriu. Tá, irmãos, aqui eu quero rapidamente trazer para vocês, pode botar aí, por favor, irmão Wellington, esse slide que está aqui, bota aí para eu poder explicar aos irmãos. Preste bem atenção, eu acho que vai estar dando, eu tenho que ser muito rápido, que a hora não está se apressando. Preste atenção nesse mapa. Aqui não é só a questão de minha teoria, tá, irmãos? Porque o que hoje é aceito por teoria, tá? O que hoje a gente vê muitas vezes no mapa da travessia do Mar Vermelho nas nossas Bíblias, é teoria. Assim bem como a teoria, tá, do que um arqueólogo adventista, ele descobriu, né, em 1982, 83, se eu não me falha a memória, ele descobriu alguns fatos lá nesse lugar aí, lá na Arábia Saudita, e tanto do outro lado do Mar Vermelho, ele descobriu indícios de que o povo ali tinha atravessado. Então, se você vê lá, olha aí, vai acompanhando o mapa comigo. Você vê algumas hipóteses ali, algumas hipóteses onde o povo pode ter atravessado. Se você observar, você vai ver a quarta hipótese, que eles falam ali, que eles podem ter passado, né, porque eles estavam saindo desse lugar mais verde aí, onde vocês podem ver, perto do mar, dali eles estavam saindo, o povo estava saindo.
Mas a hipótese 4 ela cai por terra, não tem como a gente colocar ela. A hipótese 3, ela é muito forte, porque ali havia realmente juncos ali, mas só que ali é extremamente raso, né? Então, como a gente vai acreditar que haveria um muro de água de um lado, um muro de água do outro, se ele passasse ali onde você está escrito ali, Suez? Não poderia, irmãos. Ainda que Ian Suf, Mar Vermelho, significa mar de juncos, não há respaldo para nós acreditarmos que foi ali, porque diminuiríamos até mesmo um milagre tão grande que o Senhor fez em abrir o mar, né? Então você pode ir também para a hipótese 2, mas muito improvável que tenha sido dessa forma aí, que eles tenham atravessado ali. Agora, compreenda que os antigos, a tradição, tanto evangélica como católica, né, ela tende a muito a entender que o Sinai, está escrito ali, Sinai, onde o Monte Sinai ficava, é ali. Chama-se até Península do Sinai, esse triângulozinho aí de cabeça para baixo, né, entre o Mar Vermelho, os dois pedaços do Mar Vermelho, chama-se Península do Sinai, onde de fato a tradição escolheu que ali está o Monte Sinai. Fizeram até hoje muitas peregrinações lá no Monte Sinai, né? Ainda que não há evidência nenhuma de lá ser o Monte Sinai, ainda que eles fizeram lá um templo, lá embaixo, lá uma réplica, enfim, do templo não, do tabernáculo, enfim. Mas a maior hipótese, mais forte, porque foi encontrado indícios, é a hipótese número 1, que eles tenham atravessado ali. Tanto é que, porque o nome de Midian, o lugar onde Moisés ficou depois que fugiu do Egito, né, quando ele matou ali o egípcio, e o lugar onde eles foram, depois que eles saíram do Egito, né, já com o povo, foram para o mesmo lugar que Moisés estava anteriormente sozinho, depois que fugiu. Então, esse lugar se chama Midian, e Midian até hoje é chamado o lugar lá na Arábia Saudita, no lado da Arábia Saudita ali. Então, você notem que eles atravessaram aquela parte ali, foram para a Arábia Saudita. Ali é porque você tem que procurar isso no Google, irmãos, e eu peço que vocês procurem, vão atrás, porque ali há um monte aonde eles descobriram ali, porque na verdade a Arábia Saudita ela é um país muito fechado, eles não deixam, tanto que esse homem, na hora que eles descobriram que ele conseguiu ir até a Arábia Saudita e viu algumas coisas, ele tirou algumas fotos, e as fotos que a gente tem é só daquela época, porque eles não deixaram mais, porque eles têm Moisés também como um profeta deles. Então eles fecharam aquele lugar, não deixam mais ninguém ir lá, né? E esse homem também foi preso porque foi lá sem a autorização devida, né, das autoridades competentes. Enfim, lá tem um monte, tirou foto, tem fotos na internet que você vai ver que um monte lá onde ele percebeu que foi o Monte Sinai. O topo do monte ele é como todo preto, como se tivesse sido queimado, torrado até hoje. E no pé do monte há um espaço gigante para, de fato, ficar milhares de pessoas. E há até mesmo um altar, como se tivesse sido um altar, onde provavelmente foi ali que eles colocaram o bezerro de ouro, quando eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, há essa teoria. Se você passar, eu vou passar mais um slide. Olha aí para você provar. Está vendo a praia da travessia que eu botei aí, você vai olhar aí no seu slide e você vai ver, essa praia aí, o tamanho dela já foi comprovado que ali daria para colocar as 2 milhões de pessoas que provavelmente saíram do Egito, ali nessa praia. Tá? E essa praia só tem uma entrada e uma saída, provavelmente onde o faraó encurralou o povo. Notem na segunda foto e na terceira, um obelisco, onde tem ali esse homem que eu disse que descobriu, ele está ali, é um daqueles ali que está de pé ali, junto àquele obelisco. E um desses obeliscos fica do lado dessa praia, onde você está vendo aí, que foram descobertos, e o outro obelisco fica do lado da Arábia Saudita. Quem colocou esse obelisco ali? Foi Salomão.
Isso está registrado na palavra do Senhor. Salomão colocou esses obeliscos ali, na época dele, para fazer uma homenagem aonde o povo tinha atravessado o mar. Só que esses obeliscos hoje não existem mais. Do lado da Arábia Saudita, eles removeram para que as pessoas não venham mais ir lá, não tenham mais curiosidade de ir lá. Então, do lado da Arábia Saudita, eles removeram. E parece que do outro lado, nessa onde vocês estão vendo na praia aí, foi tirado também e colocado em outro lugar para museu, né? Para as pessoas poderem ver. Então, isso você pode procurar tudo na internet e compreender melhor. Mas notem esse slide aqui, em que eu vou ler para vocês. Presta atenção. Mesmo sem haverem provas concretas, algumas regiões no Egito foram tradicionalmente aceitas por judeus e cristãos como sendo a rota do Êxodo. Um monastério foi construído pelo imperador Justiniano em 527 d.C., que determinou a localização do Monte Sinai, onde eu mostrei para vocês, onde eles acham que é hoje, onde que eles acham que provavelmente foi. Anteriormente, já havia sido construída uma igreja neste local pela mãe do imperador Constantino. Constantino foi um imperador que é o fundador da Igreja Católica Romana. Então, veja, irmãos, isso é tradição, teoria, tá bom, meus irmãos? Mas a verdade é, nós aceitamos a travessia, nós aceitamos pela fé, acreditamos pela fé. Mas é claro que agora, a gente pode dizer que foi pouco tempo, em 1982, 83, esse homem descobriu, até mesmo no fundo do mar, ali naquela localidade, rodas de carruagem, vários artefatos que pode de fato ter sido dos egípcios que atravessaram e que o mar engoliu, que morreram afogados. Então, há muitas provas para tal, irmãos. Mas a Bíblia não se trata disso. A gente crê na travessia do Mar Vermelho pela fé, queridos, pela fé. Então, vamos lá. Vamos para frente. Mais um para a gente poder já ir para o outro. Jonas 1,17 vai falar sobre a questão da história, que Jonas ele é engolido pelo grande peixe, né? E a verdade é assim, nós acreditamos pela fé, mas isso é literal, irmãos, porque o próprio Jesus Cristo, depois, ele vai mencionar isso em Mateus, capítulo 12, versículo 40 a 41, ele vai mencionar que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, assim também ele precisaria estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mostrando o quanto tempo ele ficaria morto. Então, queridos, é necessário acreditar na palavra do Senhor pela fé. Vamos lá para frente, então. Dificuldades morais. A narrativa do Antigo Testamento, por meio dos atos de julgamento de Deus, como pena de morte coletiva, castigos e guerras, levanta algumas dificuldades morais quanto ao atos e o caráter de Deus. De fato, algumas passagens apresentam uma difícil interpretação, mas um dos princípios de interpretação bíblica implica que passagens claras e objetivas guiem a interpretação de passagens obscuras e subjetivas. Por isso, o caráter moral de Deus nunca é colocado em jogo. O leitor e estudante da Bíblia precisa considerar que os atributos de Deus, como amor, bondade, misericórdia e longanimidade, são eternos. Segundo, Deus é imutável e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Terceiro, Deus, sendo santo e perfeito, possui a perfeita justiça e perfeita bondade ao mesmo tempo. Então vejamos dois exemplos da destruição, dois exemplos dessas dificuldades, né, de compreendermos a Bíblia. Então, primeiro, a destruição de Jericó. A destruição total de Jericó, incluindo a matança de inocentes, pode ser moralmente justificada? Vamos ver, então. Vamos lá, na letra A. Levítico 18, 19 e 26 mostra que os habitantes da Palestina não eram inocentes. A B. Deus deu a esses habitantes um tempo de 4 gerações para se arrependerem. A C. Israel rodeou Jericó por 7 dias. Só Raabe creu, se arrependeu
e foi salva com a sua família. Irmãos, a verdade é o seguinte: muitos ficam se perguntando, mas por que Deus fez essas atrocidades? Claro que nós temos sempre uma resposta. Como o autor aqui está nos mostrando uma dessas dificuldades do Antigo Testamento sobre a questão de Deus ter destruído Jericó, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, tudo que havia em Jericó ter sido destruído. E aqui o autor está nos mostrando respostas da própria Bíblia para responder por que Deus fez aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ainda que Deus não mostrasse a resposta, por quê? Ele continua sendo Deus. Ele é soberano. Ele dá a vida, ele tira a vida. Como ele quer, da forma que ele quer. Por que isso mexe tanto conosco, irmão? Por que falar sobre isso mexe tanto com a gente? Por que dizer essas coisas, como eu já escutei de alguns irmãos cristãos, que dizem assim, mas é difícil, irmão Fábio, achar que um Deus desse, eu creio em Deus, mas dizer que um Deus desse tem amor. Aí eu pergunto, com que julgamento você está julgando que Deus não tem amor? Com o seu? Com a sua justiça? É a sua justiça, a justiça humana, que você está dizendo que Deus não tem amor? Porque a justiça humana, diz a palavra de Deus, é como trapo de imundícia para o próprio Deus. Agora, se você está tentando, achando que está usando a justiça de Deus que Ele colocou em você para você julgar a falta, talvez, a falta de amor de Deus, você está enganado, porque se Deus colocou a justiça dele em você, de maneira nenhuma você estaria pensando isso sobre Deus. Então, cuidado com o que você pensa, meu irmão, cuidado com o que você pensa sobre o nosso Deus. Continuando aqui, para a gente terminar a questão da destruição de Jericó. A letra E diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra, Jericó não se arrependeria de sua contaminação. Letra F, Josué e seu exército agiram conforme a ordem do justo juiz, Deus, para executar juízo sobre os pecados. Então, o que Josué fez com aquela cidade ia a fundo, irmãos, foi o que mandou Deus, Josué, fazer, porque o julgamento foi feito pelo Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, aquele que dá a vida e que tira a vida. Foi Ele que julgou com a reta justiça do Todo-Poderoso, que não há só sequer uma mudança de variedade. Então Ele julgou e Ele assim fez. Vamos então para o tópico número 2, para continuar vendo algumas dificuldades morais. Deus e a guerra. Por que muitos caíram feridos à espada? Por de Deus era a peleja. 1 Crônicas 5:22. É comum achar passagens nas quais Deus ordena seu povo à guerra. Isso vai contra um Deus de paz? Será que vai contra um Deus de paz? Vamos ver. Letra A. Devido ao pecado, a paz somente é estabelecida mediante o combate ao mal. Letra B. Deus nunca conduziu uma guerra por motivos e métodos errados. Claro que os motivos são dele. Os motivos são dele. E o maior motivo, como o autor está nos dizendo aqui, é o pecado. É a guerra contra o pecado. Porque, lembre-se, o que Isaías fala no seu livro, irmãos? Que Deus é santo, santo, santo. Mas, irmão Fábio, você não falou que o livro de Isaías encontrado em Qumran só tinha santo, santo? E o que muda com isso? Santo, santo ou santo, santo, santo? Porque na língua hebraica, quando eles queriam dar ênfase a alguma coisa, eles não sublinhavam como nós fazemos hoje, mas ele repetia várias vezes a mesma coisa, para dar ênfase. Então, olha a ênfase. Irmãos,
Nenhum atributo de Deus na palavra do Senhor aparece várias vezes como a sua santidade. A Bíblia não mostra Deus. Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é onipresente, onipresente, onipresente. Deus é onisciente, onisciente, onisciente. Nenhum atributo na palavra de Deus, senão a santidade de Deus, ela é tido como ênfase na sua palavra. Santo, santo, santo. Então, esse Deus tão santo, que não pode compactuar com o mal ou com o pecado, ele pune o pecado com severidade. Então, olha lá, a letra C. Deus, certa vez, não aprovou algumas guerras liberadas pelo rei Davi. Davi fez muitas guerras, você pode ver lá em 1 Crônicas 22, 8 e 28, 3. Davi fez muitas guerras e derramou muito sangue, irmãos. A letra D. Quando Israel peleja, o nome de Deus era levado à frente para que os inimigos os temessem. E para que isso? Para que os inimigos deveriam temer ao próprio Deus? Para que reconhecessem. Por que Deus queria que eles temessem? Que você tem que compreender que Deus queria que eles reconhecessem o Deus verdadeiro através desse poder que ele mostrava através do povo, do seu povo. Para quê? Para que esse povo glorificasse o nome dele como Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus santo. Então vamos lá, a letra E. Deus usou a guerra para punir tanto o pecado dos povos como do seu próprio povo Israel. E a letra F. Os inimigos, por sua arrogância e falta de temor, não se arrependiam e tentavam resistir a Deus. Então está aqui, o autor coloca algumas possibilidades do que essas guerras, por que essas guerras muitas das vezes aconteciam, e a gente acredita nesse Deus Todo-Poderoso e sabe que Ele não é um Deus mau, porque tudo foi criado por Ele e Ele faz da forma que Ele quiser. Vamos ver algumas, então, discrepâncias. Outra categoria de dificuldade bíblica é aquela que envolve discrepâncias ou aparentes erros e contradições quando alguns textos são comparados com outros. Por exemplo, dados mencionados e omitidos pelo Evangelho, algumas diferenças de números e datas, citações incompletas do Antigo pelo Novo Testamento e casos bem particulares. Nesses casos, torna-se necessário, primeiro, o cuidadoso uso dos princípios de interpretação bíblica. Então, se você quer saber sobre esses principais esses princípios de interpretação bíblica, você deve voltar à lição 4 e 5 que estudamos anteriormente. Segundo, o estudo do contexto da passagem. Terceiro, entender o propósito do autor bíblico e como a passagem se encaixa no tema do livro. Quarto, lembrar que a Bíblia toda possui uma harmonia e unidade. Quinto, consultar alguma fonte de pesquisa, como dicionários ou comentários bíblicos e bíblias de estudo. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos de discrepância ou de dificuldade de entendimento. Vamos ver o número 1. Os anjos. Então, Mateus 28, 5 diz: mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais. Quando as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, Mateus cita um anjo, enquanto João, capítulo 20, versículo 12, fala de 2 anjos. Então veja, Mateus 28, 5 e João 20, 12. Na letra A nós vemos o seguinte: João diz que 2 anjos foram vistos e Mateus diz que havia apenas um anjo. Segundo fato, João focaliza o número de anjos e a pergunta que eles fizeram. Mas Mateus, no terceiro ponto, mas Mateus focaliza a afirmação que um dos anjos fez. Então o que o autor está dizendo é o seguinte: João está dizendo que haviam 2 anjos porque ele focaliza no número de anjos e não na pergunta que eles fazem, que os anjos fazem. Mas Mateus não está interessado, então não está interessado em enfatizar os anjos, mas sim na afirmação que o anjo está fazendo.
No quarto ponto, o mesmo fato foi registrado numa perspectiva diferente, focalizando diferentes pessoas envolvidas. Então, irmãos, eu tenho também, porque eu estudei muito sobre isso aqui, Mateus 28:5, João 20:12, e também nós temos falando relatos sobre isso daqui, se eu não me engano, em Lucas. E aí você compara uma com outra, e o ponto que eu cheguei na minha teoria, no meu pensamento disso daqui, na verdade, é que o tempo em que João está ali falando, né, sobre que havia os dois anjos, eu acredito que quando elas foram ao sepulcro, primeiramente sozinhas, né, elas não tinham ainda falado com... Então, quando elas vão ao sepulcro, elas primeiramente acham o sepulcro aberto. Então, ali, elas encontram, então... Pode ligar aqui, Wellington? Elas encontram, então, os dois anjos dentro do sepulcro. Elas retornam e falam com os discípulos, e os discípulos então vão junto com elas. E depois, quando chegam lá, no segundo momento, que elas estão voltando para o sepulcro, porque disseram para os discípulos que o corpo não estava lá, e elas se depararam somente com os dois anjos sentados, um na ponta, onde Jesus estava morto, um na ponta, na cabeça, e o outro onde estavam os pés. Haviam dois anjos, então. Então, no segundo momento, quando elas voltam, já agora com os discípulos, e os discípulos chegam primeiro que elas, entram no sepulcro, então agora elas olham e tem um anjo sentado na pedra em que fechava o sepulcro. E o anjo, então, fala para elas: por que procuras aqui? Por que procura entre os mortos o que já está vivo? Então, esse é o meu pensamento, isso é o que eu creio. Claro que você agora precisa não acreditar em mim, não acreditar no autor que nós aqui trouxemos, mas vá a fundo, busque. Eu te aconselho. Vá, busque, medite sobre isso, sobre João 20:12, busque Mateus 28, capítulo 28, versículo 5, vá, busque de todas as formas compreender, leia, releia, leia de novo, sabe? Pegue outras versões da palavra do Senhor, versões atualizadas também, leia, releia, leia de novo, até que o Espírito Santo te ilumine e compreenda esse texto. E depois venha, vamos conversar, vamos dialogar sobre esse texto, né? Vamos entrar num acordo, vamos conversar. Isso que é importante. Agora, o fato é, irmãos, que isso aqui nada muda de que Jesus ressuscitou. Nada muda isso aqui. Mas, irmão Fábio, há uma possível discrepância. Irmãos, o que muda sobre isso? O que muda é que João disse que eram dois anjos e que Mateus disse que era um. O que muda? Nada muda. Porque um viu dois, outro viu um. A verdade é que Jesus ressuscitou. Isso é fato. 2. Para nós terminarmos. O cumprimento das Escrituras. E nós passamos um pouquinho do horário, irmãos, nesta manhã, porque, de fato, essa lição é muito grande e vocês devem estar percebendo que eu estou aqui um pouco adiantando, porque eu gostaria de falar ainda algumas coisas mais e trazer alguns pormenores, mas não há possibilidade. Vamos lá. 2. O cumprimento das Escrituras. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabar de ler. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Jesus afirma o cumprimento de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 2, mas deixa de fora uma parte dessa profecia. Então, por quê? Primeiro, Jesus citou a profecia com exatidão, embora não tenha citado completamente. Segundo, o dia da vingança de nosso Deus, o que lá diz, o dia da vingança de nosso Deus, que é a continuação do versículo 2, em que Jesus não cita, mas que está lá em Isaías 61. Será cumprido quando Cristo voltar para julgar a terra.
E no quarto, na letra D, nós vemos: se Jesus citasse a profecia inteira e afirmasse que fora toda ela cumprida, estaria mentindo. Então, de fato, irmãos, é plausível a gente compreender que o Senhor não cita toda a profecia, porque até ali aonde ele cita, até o versículo 2 do capítulo 61, versículo 1 e 2 de Isaías, ele vai... até de porquê aqui, Wellington? Então ele vai, o que ele faz? Né? Ele cita até o versículo 2, podemos assim dizer, a parte A do versículo. Ele não cita a parte toda do versículo. Né? Por quê? Porque até ali se cumpriu a profecia. Era até ali. Não mais do que ali. O resto ainda vai se cumprir. O restante do versículo 2 ainda vai se cumprir. Então, por isso ele realmente cita até o versículo 2. Agora, vamos na conclusão da nossa lição, nesta manhã. Quanto mais estudamos e conhecemos a Bíblia, mais facilmente saberemos lidar com as suas aparentes dificuldades. E perceberemos que essas aparentes dificuldades não são muitas dentro de toda a Bíblia. Deus não deixou uma revelação contraditória, incoerente, cheia de erros, ou mesmo falha diante dos argumentos humanos e científicos. Cabe lembrar as palavras de Paulo e Pedro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está em 2 Pedro 1,21, e eu acho isso aqui maravilhoso. Novamente, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso Pedro disse. Mesmo quando tudo aponta para uma dificuldade bíblica, é melhor, escute isso para nós finalizarmos, irmão. É melhor entendermos que essa dificuldade está em nossa interpretação e não na revelação deixada por Deus. Tá bom, irmãos? Então, é muito melhor, ainda que se entendermos que essa dificuldade está em nossa interpretação, essa dificuldade que nós estamos achando ali de interpretar esse texto, é nós. Nós estamos tendo dificuldade de interpretar esse texto. Não que há um erro na revelação ou que há um erro na palavra do Senhor. E isso não é ser irracional, e isso não é ser doido de fazer isso. É entender que a palavra do Senhor, ela é inerrante, ela é infalível, irmãos. Ela é poderosa. Ela nos traz o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como eu já disse no início, é através da palavra que nós temos libertação. É através da palavra, lógico, com o Espírito Santo agindo em nossas vidas, né? Nos fazendo entender. O Espírito Santo, ele nos faz entender a palavra, nos faz compreender, nos faz ver a verdade na palavra, e essa verdade nos liberta. E quem é a verdade? Ora, se nós formos em 1 João, capítulo 1, 1 João, perdão, irmão, e no livro de João, capítulo 1, nós vamos entender o quê? Que o Verbo estava com Deus, né, e era Deus. Ou seja, verbo aqui significa palavra. Então a palavra da verdade é o próprio Cristo, irmãos. Então essa palavra é o próprio Cristo, é o Cristo que nos liberta, é o próprio Cristo, é a palavra da verdade, Ele é a verdade e a vida. Ele, Jesus, é a verdade e a vida. E a verdade é a sua palavra, e a palavra é Jesus. Então é através da palavra que o Espírito Santo nos abre nossos olhos, nosso coração, para que nós venhamos a ver a verdade em que somos falhos, pecadores, maus, e que precisamos de Jesus e nos arrependermos. E é através de tudo isso da palavra. Então creia, nunca deixe de crer na palavra, né?
E não acredite naqueles que dizem que a palavra é insuficiente, que a palavra, sabe, que as escrituras é insuficiente, que as escrituras precisam ser mudada, que a escritura não é bem isso que estão falando. É mentira, irmãos. É mentira. E se você tiver dúvida, busque a Deus em oração e mais ainda, estude a história da igreja para você ver como Deus vem cuidando, zelando pela sua palavra até o dia de hoje. Guerras e mais guerras aconteceram, perseguições e mais perseguições aconteceram, mas essa palavra nunca foi e nunca será sucumbida ou destruída. Pode ser destruída no papel, como essa Bíblia aqui que eu estou na mão, este livro físico que eu estou na mão, se eu botar fogo agora ele vai ser queimado. Mas o que eu já li desse livro está aqui, ó, na minha mente, está aqui e vai estar para todo sempre enquanto eu viver nessa terra. Amém? Então estude enquanto nós podemos ter esse livro físico em nossa mão, porque talvez possa ser que chegue tempos em que só vamos ter aqui, irmãos, aqui. Bom, irmãos, que nós possamos meditar mais e mais na palavra do Senhor e ter sede e vontade de assim fazer. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Desculpe pelo horário, mas de fato essa lição era bem grande. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse dia tão abençoado. Senhor, nós glorificamos, exaltamos, magnificamos o Teu nome. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor zelou pela Tua palavra, Senhor, para que chegasse até nós hoje, no século 21. Pai, obrigado, porque ela não contém erros, ela é inerrante, ela é infalível. E de fato, Pai querido amado, ela vem e nos traz, Pai querido amado, a Tua palavra vai e faz o que lhe apraz, ó Pai querido amado, que é quebrantar, como espada de dois gumes que penetra até o profundo da alma e faz divisão entre os pensamentos, ó Deus querido amado. E é através disso que o Espírito Santo age em nossas vidas, Pai querido amado, nos mostrando a verdade, entendendo nós a verdade, nós nos libertamos das mazelas do homem pecador. Então, obrigado, Jesus, que nós venhamos continuar cada dia mais, Pai querido amado, cheios da fé que uma vez nos foi dada, ó Pai querido amado, cheios desta fé que por graça o Senhor nos concedeu, ó Pai querido amado, para a salvação. E nós queremos assim então fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, certos que Tu tens sido fiel para conosco e nos guardados debaixo das Suas mãos poderosas. Obrigado, Deus, nos dê um dia maravilhoso, abençoado na Tua presença. À noite, Pai querido amado, onde possamos voltar assim, o Senhor nos permitindo, para a casa do Senhor, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E também, Pai querido amado, uma semana então abençoada para a frente. Muito obrigado, Pai, é o que nós lhe pedimos, te agradecemos. Toma meus irmãos que estão em casa nos assistindo em Tuas mãos, sê para com cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. E semana que vem, então, nós vamos estudar sobre a lição de número 12, meu tempo diário com a Bíblia. Fique na paz.